Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde. A gente vai bater um papo hoje bem interessante sobre um assunto, não sei se você conhece, mas se não tiver ouvido falar, vai começar a conhecer um pouco mais a partir de agora o aconselhamento genético. O que é isso? Para que serve? A gente vai te explicar. Daqui a pouquinho você vai ver a importância desses protocolos para a saúde, inclusive, de uma família inteira. Então, para nos ajudar a compreender um pouco desse assunto, nós vamos conversar com a médica geneticista que está aqui conosco, Paula Fracinetti. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Viva Saúde e por já, de antemão, já agradeço por ajudar a gente a esclarecer essas dúvidas sobre um assunto que é tão importante, que é o aconselhamento genético. O que é o aconselhamento genético? Explica pra gente. Obrigada pelo convite. Falar de um tema que é relativamente raro é muito importante para conhecimento geral. Então, aconselhamento genético é uma consulta especial em que não só estão envolvidos a família e o paciente, mas você tem todo o conhecimento dos vários descendentes dessa família. Então, a base do aconselhamento genético é o diagnóstico. Sem o diagnóstico, não é possível dizer como essa criança ou esse adulto vai evoluir, qual é o tratamento, como o médico deve se conduzir. Então, para se obter um diagnóstico, precisa ter um exame físico do paciente muito bem feito, procurar evidências no corpo do paciente, na história do paciente, que possa orientar qual é a doença que ele tem. Se não for possível determinar o diagnóstico pelo exame físico do paciente, então se recorre a exames, e o exame mais básico que existe para o aconselhamento genético é o cariótipo. Mas esse exame não serve para toda doença, tá? O cariótipo é como se fosse o hemograma da genética. Ele serve para diagnosticar síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, síndrome de Eduardo, essas síndromes cromossômicas. Mas é dentro dos cromossomos que estão os genes, tá? E fazendo o exame dos cromossomos não se vê os genes. Se a doença é do gene, o cariótipo não vai servir. Então, quando não se consegue dar o diagnóstico pela clínica ou pelo cariótipo, ou logo de antemão pelo exame físico, se sabe que o cariótipo não é o exame mais indicado, então pula-se etapas, passa-se para um exame mais complexo, e porque o cariótipo ele não detecta microdeleções. Então, se houver pequenas perdas de DNA, o cariótipo não vai identificar. Isso tem muitas cardiopatias, por exemplo, são associadas a microdeleções. Então, se faz um exame que se chama CGH-Urey, que ele vê inúmeros locais do DNA, é como se fosse um mapeamento, e que verifica-se se há perda ou ganho de DNA. Então, com esse CGH-Urey, a gente consegue descobrir muitas doenças, inclusive em muitos casos de autismo se faz o CGH-Urey, porque algumas regiões já estão estritamente ligadas à causa de autismo. Mas, claro, se você suspeita que a doença é uma doença do gene, por exemplo, mucopolissacaridose, é uma doença genética muito prevalente aqui na Paraíba, não adianta fazer cariótipo, não adianta fazer CGH-Urey. Eu tenho que fazer o sequenciamento, isto é, investigar cada letrinha do DNA para ver o que foi que mudou dentro do gene daquela doença. Doutora, então a gente poderia dizer se existe algum tipo de público-alvo, digamos, vamos falar então de início de família, um casal pretende se casar e aí querem procriar, querem ter filhos, a gente sabe que as doenças genéticas, né, a gente sabe que na gestação está bastante suscetível às doenças genéticas, né, qualquer gestação está suscetível a doenças genéticas, a mutações, enfim. Então, todos os casais, digamos, num ambiente ideal, deveriam fazer, ou apenas casais que têm consanguinidade, ou apenas casais que têm casos de doenças específicas na família que teriam a indicação de um aconselhamento genético? Você falou muito bem. Não é qualquer casal que deveria submeter uma avaliação genética mais aprofundada. É um casal que é consanguíneo, tá? Então, Isso é muito forte aqui na Paraíba. Muita consanguinidade aqui na Paraíba. É o casal que realmente tem um filho que já morreu, não sabe a causa, uma provável doença genética, ou tem familiares que têm doença genética. Então, vale a pena então, investigar esse casal antes dele ter filhos. Mas vale salientar que a investigação deve sempre começar no filho da pessoa afetada.
Então, se puder trazer aquele familiar para fazer o exame genético, era o ideal. Entendi. Então, não só o casal, mas a pessoa que tiver... Como a gente falou, o aconselhamento genético não é só o paciente, é a família do paciente. Uhum. E a partir do momento que, já falando em uma outra situação, numa situação em que, digamos, a senhora, enquanto médica, diagnostica algum problema no indivíduo, a senhora também tem que chamar o restante da família para deixar ciente que se um tem, outros indivíduos podem ter também? E se tratando de uma pessoa adulta, é muito comum isso acontecer, por exemplo, em câncer de mama, porque 10% dos cânceres de mama tem causa genética. Então, não cabe ao médico dizer aos familiares que foi descoberta a causa daquele câncer. Cabe à paciente, ela comunicar à família para que eles também sejam investigados, porque é o princípio ético da confidencialidade. Então, o médico não pode dizer o diagnóstico de um paciente para outro, mesmo que seja da família. Doutora, na gestação, muitas vezes os médicos eles identificam que aquela criança ela vem com algum tipo de anormalidade, com alguma anomalia. Muitas vezes até conseguem identificar quais sejam. Dá para fazer algum tipo de intervenção ainda na gestação? Algumas intervenções sim, tá? Já se faz hoje cirurgia intraútero, isso já é bem adiantado. Mas se tem pela ultrassonografia, identificou alguma malformação, então muitas vezes os pais querem fazer o diagnóstico pré-natal. Isso é plenamente execuível. Até pelo sangue da mãe se consegue fazer o diagnóstico de uma malformação na criança, porque as células de criança passam para o sangue da mãe. Mas a gente sempre pergunta, e aí, o que é que você vai fazer com o resultado do exame? Se você diagnosticar que tem uma síndrome. Então, aqui no Brasil, não é permitido o aborto, mesmo que os pais se permitam fazer o aborto. Então, a gente sempre pergunta qual é a finalidade, que os pais pensem um pouco antes de fazer o exame genético. Entendi. É como se ainda na gestação nem sempre há muito o que se fazer. Muitas vezes mesmo. Realmente é preciso esperar que a criança... Isso mesmo, tem toda a razão. Nasça. É isso. Doutora, outro ponto importante, o teste do pezinho pode também fazer a diferença na vida dessas crianças também, na vida das crianças? É imprescindível que seja feito o teste do pezinho. Mas não é só fazer, mas que o resultado chegue no primeiro mês de vida. Porque as doenças que causam retardo mental, elas são preveníveis, duas delas principalmente, quando se faz o teste do pezinho. Mas se o tratamento começar depois do primeiro mês, a criança já tem sequelas neurológicas irreversíveis. A senhora falou, a gente estava conversando um pouco antes de começar o programa, a senhora falou que, inclusive, a fenilcetonúria que pode... Sim, fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito. E assim, se não tratado desde o início, os danos são absurdos. Então, em 30 dias, naquela janelinha pequena, pode causar uma diferença que vai impactar a vida daquela criança, da família, pelo resto da vida. Pelo resto da vida. E a gente sempre, a pessoa que não tem recursos financeiros e tem um filho com retardo mental, ela recebe um benefício social pelo resto da vida. E o teste do pezinho seria um exame muito mais barato do que dar aquele benefício pelo resto da vida. Tá? E fora o peso que é para a família e para a própria paciente. Como muitas políticas preventivas também, não é, que acabam, você gasta com a prevenção um pouco, mas é muito melhor gastar um pouquinho com a prevenção do que com o tratamento, não é isso? Claro. E com a reabilitação também. Doutora, a gente também citou agora há pouco em relação à consanguinidade, que aqui na Paraíba é um fato corriqueiro. E eu me lembro quando eu era pequena que se falava muito nisso, primo com primo não pode casar. E as pessoas não sabiam muito bem por que falavam isso, mas falavam porque não pode ter filhos. Dizia-se grosseiramente, falava-se assim grosseiramente. Hoje, a gente já ouve muito pouco isso, mas conversando com a senhora, eu percebi que realmente aquela forma grosseira de falar, mas tinha alguma coisa de muito importante, muito forte querendo ser dita, que na verdade é realmente esse cruzamento que pode ser perigoso. É preciso realmente ter o esclarecimento enquanto a essa família, nova família, né? Uhum. Todos nós temos genes defeituosos. Então, mas se você casa com o seu primo, é muito provável que o seu gene defeituoso seja igual ao do seu primo. Então, você terá 25% de chance em cada gravidez de ter um filho com uma síndrome genética. Então, realmente, a probabilidade vai aumentar. Vai aumentar. O ideal, hoje a genética avançou muito. Então, no casal consanguíneo, o ideal é que se faça o exame do casal
para as doenças recessivas. É um painel de aproximadamente 300 genes, que são as doenças mais prevalentes em prions. Hoje, as gestações assistidas, a inseminação artificial, dessa forma, elas podem evitar com que esses casais tenham filhos com as doenças que eles têm? Sim, isso já é até, de certa forma, meio corriqueiro, se bem que só acessível para quem tem recursos financeiros. Então, uma vez identificada aquela mutação no casal, a gente sabe que ele tem 25% de chance de transmitir. Então, o feto é fecundado fora do útero, é verificado se ele tem aquela mutação e implantado no útero apenas o embrião, que não herdou aquela mutação. Doutora Paula, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. A conversa poderia se estender aqui, porque assunto não falta na área da genética, não é mesmo? Obrigada também pela oportunidade de esclarecer talvez alguns aspectos que não sejam de conhecimento público. Obrigada, gente. A gente vai um rápido intervalo, mas não sai daí, que daqui a pouquinho nós vamos voltar, vamos continuar falando um pouquinho sobre doenças raras no próximo bloco. A gente vai se afunilar um pouquinho ainda mais. A gente vai conversar com o pai de uma menina linda, da Jade. Você vai conhecer um pouco a história de Jade, ela que tem a doença Tay-Sachs, que é rara. A gente vai contar um pouco como é que é, né, a luta dessas famílias que tem algum indivíduo que tem uma doença genética, uma doença rara. Então não sai daí que daqui a pouquinho a gente conversa mais. Até já!